Fala galera, mais um vídeo desse canal. Está hoje, pela primeira vez, eu acordei inspirado. Hoje não, nessa semana, pela primeira vez, me inspirei a fazer uma thumbnail. Começa o vídeo pra thumbnail, né? Tipo, pensamento reverso aqui. E aí eu decidi fazer. Eu queria muito, que assim, queria começar a colocar thumbs legais nos meus vídeos, né? Ou qualquer thumb no meu vídeo, porque eu tava usando as thumbs automáticas do YouTube e elas são feias pra uma caceta, né? Tipo. E aí eu quis fazer, só que assim, né? Pensei, vou instalar Photoshop, eu vou lembrar de novo como é que faz, layers, aditivos, efeitos e, sei lá. Tipo, nunca, um dos motivos pelo qual eu nunca faço thumbnail é porque, bom, além de ter que pagar pela licença desse cabra aqui, eu não tenho paciência pra arte em Photoshop. Tipo, eu já aprendi, já tentei várias vezes aprender e tipo, me apeteceu. É tipo de coisa que entra fácil na minha cabeça. Na minha cabeça, o que que entra fácil? Tipo, um dia eu tava lá eu filosofando no banheiro, quando eu pensei, olha, eu podia simplesmente fazer usando o shader art, né? De repente tentar fazer usando, na verdade nem shader art, minto. Eu pensei, não, acho que quer saber, eu vou fazer uma coisa meio estilo, tipo, como é que é o nome daquela lib? Cargo? Esqueci o nome. Uma lib que tem, pensei, eu vou fazer em código essas thumbs. Deixa eu tentar, né? Até, ironicamente, tinha até essa imagem exata aqui na minha cabeça, menos o efeito de neon, que eu nunca imaginaria na minha vida que eu conseguiria fazer efeito de neon tão fácil. E aí tá, eu pensei, cara, eu vou fazer tudo em código. Eu tenho um código mesmo pra fazer. Eu já tenho todo um arcabouço de coisas pra fazer Vulkan, né? Que é nos meus projetos anteriores. Nos meus outros projetos já tem muito código de Vulkan. Eu pensei, vou fazer um. Faço lá meus quadradinhos e meus quadradinhos, coloco efeito nos meus quadradinhos e tal. Aí, né, tipo, bem, enfim, nada de. Então, ou seja, me livrar totalmente do Photoshop, basicamente, fazer única e exclusivamente essa thumb no Vim. Eu adorei, me deu um tapinha nas minhas próprias costas e pensei, é meu jeito. É o jeito, é o melhor jeito do mundo? Não, não é, mas é o jeito de alguém que entende matemática, né? Tipo, você curte matemática, curte ferramentas de baixo nível, maluco, se você curte entender exatamente como que cada ferramenta sua funciona, maluco, é um esqueminha muito interessante. Porque assim, eu já tinha visto antes, para não dizer que a criatividade toda é minha, eu já tinha visto antes esse tal de Shader Toy, que é um bando de gente louca que publica coisas que literalmente só. Na verdade, eu vi um mais específico ainda, que é meio absurdo, que o cara fez toda uma. Não, não, não. Eu não lembro qual que era. Tem uns caras clonando aqui a ideia, mas tipo, Isso aqui é basicamente renderizado em shader, tá? Tipo, não tem textura. Tipo, isso aqui tá bem interessante, na verdade. Não tinha visto esse. Eu não vou achar o que eu tinha visto. Eu vi um que é mais interessante ainda do que esse. Isso aqui, meu cara, não tem nada, só tem shader. Esse código só roda na placa gráfica e dane-se. Tipo, não tem. Eu não vi esse código específico, mas eu não vou conseguir achar o que eu vi. É tão bonitinho. Tão muito mais bonito que isso aqui. Tipo, faz isso aqui parecer amador, só pra ter uma noção. Enfim, esse aqui tá até mais bonitinho. Tipo, tem um warning dizendo que vai ferrar sua placa de vídeo. É. Dane-se. Depois você. Minha placa de vídeo tá doendo. Não, isso aqui é feio. Enfim. Enfim, um dia, quem sabe, eu acho de novo. Mas. Eu sei que eu tinha. Eu acessei esse site, né? Vi algum, não vi especificamente só de Minecraft. Meu Deus, quanta coisa feia. Enfim. Fui vendo os exemplos e tal. Isso aqui devia estar no Hotest deles, mas tudo bem. O exemplo que eu quero. Cadê o Hotest? Eu vi esse monte de animação, tipo, tem. E tudo isso aqui, toda essa. Nossa senhora, tá vendo? Olha que coisa maluca, isso aqui é tudo feito Na verdade, também vi esse tutorial aqui, que é maravilhoso, né? Tipo, eu fui vendo um monte dessas coisas há um tempo atrás. E isso aqui também, tipo, é 100% gerado em shader, você só tem código, e um código pequeno, inclusive, sabe? Isso aqui é puramente matemática, todo esse efeito. Eu pensei, cara, eu vou aprender essa paçoca. Eu tenho um tutorial dele aqui maravilhoso. E assim, beleza. Eu pensei, cara, eu tenho como renderizar shader, que é usando Vulkan, no caso. Eu tenho como. Aí eu pensei, vou fazer um Vulkan que gera imagens, ao invés de gerar num browser ou num aplicativo, eu pensei, vou gerar no arquivo, tentava aproveitar para aprender como é que faz Vulkan gerar imagens em arquivo, que eu imaginei que seria simples, e
E aí vamos ver se chega um resultado que literalmente eu tinha isso aqui na minha cabeça, tá? Tipo, isso aqui é. Consegui finalmente traduzir. Pela primeira vez na minha vida, eu consegui traduzir minha cabeça em imagem. Tipo, é uma coisa que eu tô apaixonado por esse negócio, que tá quase virando meu papel de parede. Não pela beleza dele individualmente, mas pelo fato de eu conseguir traduzir minha cabeça nisso aqui. E assim, código de Vulkan, né? Se você é uma das poucas raras pessoas no mundo que entendem Vulkan, tipo, você vai ver que o código é simples, né? Eu tenho literalmente a definição do quadrado aqui, coisa mais clássica do mundo, qualquer linguagem de programação, qualquer computação gráfica com base de triângulos faz isso. E é interessante, né? Porque minha ideia original era simplesmente sair fazer um monte de quadrado na tela, fazendo os efeitos e tal. Não, eu só tenho um quadrado, uma definição de quadrado, e uma definição de um quadrado na tela, que é essa linha aqui. Estou dizendo um quadrado que ocupa a tela toda. Eu literalmente, pra ser sincero, não é a primeira iteração, tá? Minha primeira iteração tinha um sim. Por isso que eu até tenho tenho duas instâncias aqui, apesar de eu só renderizar uma, né? Porque originalmente eu tinha um conjunto de instâncias que eu estava tentando não, colocar o quadrado e fazer, e colocar outro quadrado e fazer, não, tipo, fazer efeitos e. Não, eu dou vontade de chorar. Muito ruim, ficou péssimo. Mas agora só tem um quadrado na tela, né? Que é literalmente este cara, tipo, a tela toda é o quadrado. Aí eu tenho definiçãozinha básica aqui para ler uma imagem e para ler uma imagem do disco e transferir ela pro Vulkan, para a memória né, coisas do Vulkan, né, de você transferir da memória do computador do CPU para o GPU. Eu tenho um código para fazer isso para cada imagem, né, que é a única coisa que não é gerada porque eu sou preguiçoso, é a imagem é o ícone do Photoshop. Cadê os arquivos? É o ícone do Photoshop e o ícone do Vim. Tipo, é uma coisa que tem aqui que não foi gerado 100% na placa gráfica usando matemática. Poderia ter girado se eu quisesse, tá? Só que eu não conseguiria. Ele é um tempo, pra mim, talvez agora leve menos tempo, porque agora eu tô começando a pegar as manhas, mas ele leva um tempo miserável pra mim conseguir, principalmente fazer as letras, né? E aí, beleza, temos aqui código para copiar, código para fazer barreira, aquelas coisas do Vulkan, código inicializar ao universo, coisas do Vulkan. Mas na verdade, sim, ironicamente, é um dos códigos do Vulkan mais simples que eu escrevi, e sim, ele é complexo, mas ele é simples. Porque eu não preciso me lidar. Que assim, se você já visitou um negócio chamado Vulkan Tutorial, eu nunca lembro. Ah, nossa, eu não lembro. O navegador lembra mais do que eu. Cara, é bom, ele é legal, ele explica muito bem, mas ao mesmo tempo ele explica muito bem como fazer uma aplicação completa, que vai inclusive para renderizar. Tipo, você vai olhando aqui, tá, ensina o que é o Vertex Buffer, Uniform Buffer, Texture Mapping, Sampling, Jesus. Para desenhar um triângulo, né, todas as 227 mil etapas para desenhar um triângulo num Vulkan e tal, render peças. Eu não sei se ele mostra o frames in flight, plot, soft recreation. Eu não sei se ele mostra. Eu não sei se em algum lugar ele deve mostrar também o screenshot. Enfim, tem toda essa pernalha aqui de coisas que eu percebi depois, desculpa, que eu percebi depois que fazendo isso aqui, eu percebi que eu não preciso, porque eu não preciso de múltiplos frame buffers, não preciso de triple frame buffer, não preciso de técnicas para. Não, só uma meio bem tosco, tipo, até separar, conseguir. O código monolítico ficou mais rápido, ficou mais inteligível do que o código que eu estava fazendo bonitinho, organizando por tipos, blocos e tentei organizar o código, mas ironicamente o monolítico ficou mais fácil para olhar e não chorar, né? Então, tipo, carregando eu carrego os vértices e tal, tipo, texturas, blá, blá, toda a parafernália. Ah, não, tinha esquecido, tem mais toda a parafernália de Vulkan. Carrego a pipeline, command pool, aí executo, a execução é super simples, que eu seto coisas que eu tenho que setar, eu crio pipeline, mapeio uniformes, tal, desenho os seis pixels na tela e eu tenho uma imagem, né, que no meu caso é com dois vértices e tipo, eu tenho essa imagem só a partir desse código. Então, tipo, o código tá na internet, você consegue achar, se eu lembrar eu coloco o link. Mas enfim, tipo, tem todos isso aqui. A graça, na verdade, ela tá. Deixa eu abrir uma nova aba aqui. A graça, na verdade, está nos shaders. Então a gente tem opa! E a configuração de shader aqui tá quebrada. Que legal. Não tem shader colorido. Que triste. Não tem highlight aqui. Enfim, se sobrevivam sem syntax highlight. O shader de vértice é super simples. Né? A única coisa que eu faço de mais especial é atribuir uma coordenada na tela, que é um truque lá do. É um truque extremamente comum em shader art é você mapear a tela normalmente você tem a tela de 0 a
sei lá quantos pixels tem aqui, 512 por 288. Então, geralmente tem uma coisa do tipo 0 até 512, 0 até 288, e você mapeia simplesmente, você diz pro Fragment Shader, depois eu faço tutorial, mas você diz pro cara que vai cuidar de cada pixel, onde que relativamente na tela ele tá, de -1 a 1, certo? Tipo, é meio bitoiudo, deixa eu ver aqui. Que é básico. Isso, maravilha. É isso que eu tô falando. Tá rodando há um tempo, tá? Esqueci rodando essa paçoca aqui. Enfim, ele basicamente mapeia de 0 a 1, né? De 0 a 1, e você pode simplesmente fazer matemática em cima disso. Na verdade, até melhor, geralmente, quando você mapeia de, de -1 a 1 e de -1 a 1, sabe? Porque aí toda a matemática, se você, por exemplo, fizer isso aqui, né, tudo que depois eu vou explicar com calma em cima do efeito que eu vou querer fazer, que se eu ficar fazendo hipoteticamente, eu vou confundir vocês. Mas basicamente, de -1 a 1, faz com que você permita, você simplesmente começa a utilizar um monte daquelas matemáticas de escola que você ficava perguntando para você, para que precisa disso? Para isso. Inclusive Bhaskara, tá? Tem uso inclusive para Bhaskara. Não nesse vídeo, mas você consegue usar Bhaskara nesse negócio que é assustador. Quando você usa Bhaskara no vídeo, você pensa, caraca, velho, eu zerei, tipo, acho que eu já posso ir pro próximo plano. Enfim, você tem um vértice de shader que é super básico, que no caso também eu coloco também monto as coordenadas na tela e ainda aplico aspecto, né? Que tipo, hum, eita. Porque depois eu vou mostrar, talvez depois eu mostre, mas aqui tem de -1 a 1, só que assim, né, o conceito de -1 a 1 daqui é bem menor do que o daqui, né? Então, se eu for renderizar alguma forma de quadrado, eu vou até. Meu Deus, será que o exemplo desse cara aqui é muito doido? Vamos ver. Que esse cara aqui é muito bom com uma fórmula de matemática. Eu já chego. Opa, não, mas isso aqui é um. Não. Tá, enfim. Não consigo mostrar um exemplo simples. Eu consigo mostrar um exemplo simples. Deixa eu ver. Eu queria um exemplo simples. Ah, o círculo é mais simples. O que eu tô fazendo? Tá. Então a gente tem um círculo. E se eu tirar a parte de aspecto, que dele ele põe aonde o aspecto. Esse aqui. Oh, meu pai. Palha de simplificações. Jesus, espera. Eu vou ter que cortar isso do vídeo que eu não consigo achar onde que fica a parte de. Ai, Deus, isso aqui é uma simplificação da fórmula. Fracóide. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu não sei, então tem que. Eu não devia estar fazendo. É. É a divisão por Y, não. Não, isso aqui tinha que ser dividido por XY para ser igual. Deixa eu ver. Isso! Quem sabe faz ao vivo. Enfim, sabe? Tipo, sem as. Que aqui eu. Tipo, não sei, depois eu explico com mais calma, mas ele pega a posição na tela e divide pela. Ele está convertendo de -1 a 1, né? Usando a resolução da tela. Só que se você dividir se você dividir todas as coordenadas, né? Você fica sem um aspecto. Eu não sei se ele permite. Eu adoraria que ele permitisse mudar o tamanho desse negócio aqui, mas não vai permitir, né? Não, não vai, que triste. Mas se você pudesse renderizar isso aqui quadrado de alguma forma, Jesus, você veria que na verdade ele está seguindo o aspecto da tela. Então, você normalmente você compensa o aspecto da tela e gera uma imagem, tipo, faz com que seu ciclo seja um ciclo. Então, como estou dizendo, tudo que é matemático. Depois você vai pesquisando cada parte, porque se eu for explicar tudo. Esse vídeo já está enorme. E eu nem cheguei na parte do shader ainda. Talvez tenha que cortar, que ódio. Enfim, tipo, cada parte especial posso ir explicando com mais calma, e a gente vai explicando com mais calma em outros vídeos se surge interesse. Mas lá, tá lá. Tipo, temos o nosso o shader de vértices e se a gente olhar o shader de fragmento, né, de cada pixel. Ai, que tristeza, não tem coisa, não tem iluminação. Tá enorme porque eu não sabia. É o mesmo código de quando eu não sabia o que eu estava fazendo até o código e comecei a saber o que eu estava fazendo. Então tá nojento o código, mas isso aqui é onde realmente, nessa maçaroca de coisas, é onde realmente a gente vai. Onde realmente tem o. Você vê que de entrada tem o aspecto, né? A gente tem um aspecto né, da tela e os dois ícones, e mais a posição na tela. Aí a gente cospe de fora uma cor. Isso tudo aqui é uma fórmula matemática, tá? Tipo, se você for escrever no caderninho, né, você diria que o frag color é uma função dessas 1, 2, 3, 4 variáveis, sabe?
com 4 variáveis e seria uma fórmula extremamente mágica, um f de x, tipo, uma super f de x está aqui, né? Tipo, uma f de x, y, z, w, né? E com 4 variáveis a gente chega nessa imagem completa. Então tá, mas ainda tá muito no reino da fantasia, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou ter que editar muito esse vídeo, porque não vai dar pra mostrar muito do jeito que eu quero. Mas olha só, a gente tem o V, que eu quero, na verdade, isso aqui em torno disso aqui. Oh, Jesus. E assim, você baixa, você pode simplesmente baixar, ou baixar não, você pode simplesmente acessar esse site, né, shadertoy.com, e se divertir fazendo shaders, né? Se você for louco que nem eu. Mas assim, se você reparar, eu vou tentar pegar o código desse cara e dar uma simplificada. Porque o que acontece? Na verdade, ele tem um monte. Se você olhar toda essa maçaroca aqui, isso aqui, por exemplo, é código só para iluminar o clique do mouse, tá vendo? Então a gente tira isso aqui, mas também é código de matemático. E. Jesus, eu devia ter preparado isso antes de vir. Mouse não interessa. Aqui as cores, ele tem um monte de cor para tratar um monte de coisa, tá? O que eu quero, na verdade, Jesus, é. O que eu quero aqui? Meu Deus, eu não quero isso aqui, não quero nada disso aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer no próprio. A gente tem um. Então vamos lá. Qual que é o princípio básico dessa paçoca aqui? Gente, vou colocar um vec3 call. D. Vec3D. Certo. A gente tem isso aqui, tá vendo? É a mesma coisa, você vê que só retirei um monte de coisa e de repente, pufa, tem um círculo horroroso, né? E se você reparar, é basicamente o círculo. A gente tem um círculo de largura 0,5, né? Que é metade da tela, ou metade né, da metade dessa distância do centro para o topo. Você pode mudar as fórmulas conforme você quiser, né? Tipo, porque afinal de contas são tudo forma matemática. E geralmente isso aqui mostra bem por alto o princípio dessa maçaroca aqui, tá? Tipo, que tá feia. Foi depois, por isso que eu tô falando que eu tenho que melhorar esse código, porque eu entendi esse princípio bem depois que eu escrevi esse código todo. Mas qual que é a ideia? Eu tenho uma forma para achar a distância de de um ponto na tela, né? Tipo, isso aqui é a fórmula básica, a distância de um ponto na tela para uma certa figura, que nesse caso é um círculo de tamanho R, de raio R, né? Que a fórmula é essa. Você pode inferir essa fórmula e tudo mais, se quiser. Então, eu pego a fórmula, eu aplico uma outra fórmula. Então, é uma fórmula para achar a distância para a figura que eu quero, uma outra fórmula para descobrir qual que é a cor que eu quero. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei foi justamente o efeito do neon. O efeito do neon, que é abusivamente simples, é uma coisa do tipo: eu simplesmente pego e aplico uma fórmula de 1 sobre x, sobre a distância. Pronto, temos neon. É o efeito que eu sempre quis na minha vida toda, temos aqui. Se eu quiser também para aplicar o neon para dentro, eu simplesmente venho aqui, porque assim, a distância daqui para cá é negativa, tá? Porque a distância é sempre esse d é a distância de fora para dentro. Então, dentro a distância é negativa. Então, seja, eu sabendo isso, eu venho aqui, digo absoluto de d e pronto. Agora tem o neon para dentro também. Tem um círculo de neon aqui, uma coisa meio. Como é que é o nome daquele filme? Já dá para fazer seu próprio filme de terror aqui. Se eu quiser, eu altero simplesmente a cor também. 0, 0. Uau, agora temos vermelho. Tipo, temos neon vermelho. Ah, eu quero que o neon seja mais berrante. Ou seja, por isso a gente aumenta a distância, a gente aumenta essa fórmula aqui. Né? Tipo, você já praticamente já dá vontade de fazer um sabre de luz, né? Dependendo do tamanho que você está mexendo aqui. E assim, se você souber matemática suficiente, que nem esse tal de Inquelis, né? Tipo, se você pegar esse site aqui desse cara, ele tem um monte de coisa. Né? Tipo, ele tem um monte de coisa, inclusive SDF, que é como é que é? Sign Distance Function, função de distância com sinal, né? Que é a lista de todas as figuras. Então, teoricamente, se você. Vamos fazer um sabre de luz? Vamos ensinar para fazer um sabre de luz aqui no vídeo mesmo? Oh, me ajuda, obrigado. Não, é você mesmo, cadê? A gente pega a função. Não, deixa eu pegar a função toda. Ah, eu peguei a função toda. Opa! Pronto. A gente tem um segmento e a gente altera, por exemplo. A gente dá uma. Vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui que depois eu vou usar. Igual a distância de um segmento de o ponto tá aqui, a distância desse ponto para A e B. A e B, se eu não estou enganado, é literalmente o ponto na tela onde inicia e onde finaliza. Vamos tentar ver se eu consigo no zói
Vec 2 é mais ou menos de menos meio. Vamos fazer uma linha reta. Olha apontando com o dedo. Vamos fazer uma linha reta daqui para cá, bem simplória, tá? De menos 5 até menos 5 e 5, 5. Certo? A gente vai fazer essa mesma matéria. Agora eu vou pegar e manter isso aqui. E é isso. Então, ou seja, eu só mudei só mudei a fórmula do. Oxe, só mudei a fórmula do. Detalhe, né? Podia também fazer isso no Vim, tá? Tipo, eu tô fazendo aqui porque é mais fácil mostrar para vocês que vocês podem fazer nessa ferramenta do que copiando meu código e tentando, né? Mas é a mesma coisa. Tipo, se eu chegar aqui. Então vamos lá, vamos renderizar aqui, aí eu mostro porque que é a mesma coisa. Então a gente tem esse aqui, né? Tipo, se eu mandar renderizar, se eu digitar certo, que eu esqueci. Opa, ups. Tá. Olha, temos quase um sabre de luz, basicamente, né? Tipo, isso aqui é literalmente um sabre. Isso aqui é quase literalmente um sabre de luz. Tipo, é, e aí é só você mexer nas equações que você consegue afinar, consegue, tipo, consegue mexer com. Você pode ir vendo o que cada fórmula matemática faz, né? Que basicamente você quer deixar mais fino, isso, se eu fizer o contrário, ele fica mais aí fica mais brilhante, sabe? Né? Você pode ir brincando com as fórmulas. Se você souber, se você se lembrar como é que como é que era a disciplina, que você pega a fórmula, desenha gráfico e tal, eu pelo menos na minha cabeça, consigo. Ah, verdade, nossa, então, finalmente, né? Se você sempre se questiona, se eu fizer ou se eu fizer a potência, eu sei que a potência é para números menores que blá, blá, blá. Enfim. Mas tá aqui, então eu tenho meu sábio de luz. E olha que coisa mais interessante, porque, tipo, bom, pra mim tudo isso aqui é interessante. Mas olha só, se eu tiver, por exemplo, aí digamos que eu quero misturar o ciclo com. Então, de novo, né, a gente tem a fórmula para manter a figura. A gente tem a fórmula da figura, a função matemática em cima dela, para transformar numa cor, e depois eu desenho essa cor. Mas se, por exemplo, se eu quiser brincar aqui e fazer, vamos lá, chamar de você de ciclo, você de segmento, float D. Não, vamos deixar D aqui. E digamos que eu quero, por exemplo, colocar mesclar as duas figuras, tá? Simplesmente, isso é uma coisa interessante. Eu só preciso dizer que eu quero, que aliás é onde eu acho que eu precisava realmente refazer meu código. Eu posso dizer qual que é a figura mais próxima, qual que é a distância para a figura mais próxima. Isso faz com que elas realmente se combinem. Que bonito. Tipo, prático assim. Eu tenho basicamente um círculo atravessado, se com carinho e cuspo suficiente, você consegue fazer um coração, você consegue fazer figuras mais fálicas, você consegue fazer o que você quiser em shaders, né? E aí, se eu quiser, por exemplo, pegar isso aqui, se eu quisesse, por exemplo, no caso, ou ao invés de fazer desse jeito, se eu quisesse simplesmente dizer que o S existe assim, e eu quisesse dizer que os. Agora os nomes vão começar a ficar horrorosos, tá, galera? Relaxa comigo. Brinca, fica aqui, fica contigo mais um minuto. D1 é igual a. É só porque eu não tô afim de ficar dando nome de variável significativa. Círculos. Vou pegar a mesma fórmula. É claro que você poderia refatorar e tal, criar fórmulas próprias, etc, etc, etc. Se, sei lá, só que você vai ter, sei lá, um brilho mais imperativo, por alguma razão. Isso a gente roda, só vai ter a coisa. Agora, se eu chegar aqui e combinar vocês, digamos que eu quero que D seja O e você vai ser verde do outro jeito. Sabe? Misturei e agora temos uma coisa muito louca, que não dá mais para ver o U. Por que eu destruí tanto o A? Opa, só o círculo, sorry. Puf. Então a gente tem um círculo verde, que é literalmente como eu fiz o efeito do Vim estando sobrescrito sobre o Photoshop, sabe? Então, e aí você vai fazendo todos os seus efeitos, você vai combinando, você pode combinar, que nem aqui eu combinei as cores, você pode combinar de outros jeitos, você pode aplicar matemática em cima das cores para fazer outras coisas. Aqui, por exemplo, você quer coordenada polar para poder fazer os raios. A seta é basicamente duas figuras, um triângulo e um são dois triângulos, um que eu ainda fiz que eu fiz uma distorção com rotação e o outro que eu simplesmente rotacionei e por aí vai. Então você vai chegar em um bom resultado. E o interessante é que assim, é um código
Que bom que eles querem me IT. É, é um código que não importa muito o que você está fazendo. Deixa eu ver se meu código está funcionando antes que eu faça besteira, né? Ele está compilando, só ele tá rodando, ele está rodando, ele está rodando, joia. Então, se eu pegar, por exemplo, isso, e eu não tenho nenhuma alteração pendente, né? Não. Centro D, a gente paga o arquivo, a gente opa, não posso pagar o arquivo porque eu tenho que manter essas coisas aqui. A gente vem e já, opa, apaga até o fim. A gente joga o que está aqui, faz uma limpezinha. Eu tenho círculo, segmento, aqui eu tenho que só alterar porque, infelizmente, né, o nome das variáveis são diferentes. Eu não preciso de... O meu P, na verdade, passa a ser só o frag chord. O frag... Aqui passa a ser frag color. E o... Opa. Frag chord. Vezes vec2 de... Não é vezes ou de... Ah, não lembro. Pera, salva. Era... Jesus. Pera. Não, o frag chord já aplica o aspecto? Eu acho que o frag chord já aplica. Não, ele não aplica o aspecto. Tem que multiplicar. Tá. Aspect, vírgula 1.0. Acho que é isso. Mal formatado mesmo. Compila? Não. Aspect. Não é. Aqui é. Push constant aspects. Tá. Isso. Compilou. Rodou. Aí se a gente olhar aqui, não, porque você não recarrega automático. Mas se a gente olhar aqui, ó. Eu caguei no aspecto, mas vocês estão entendendo. Você vê que é só. Eu só, como sempre, confundo isso aqui, porque não tem como ser humano lembrar isso aqui de cabeça. Tem sim, mas eu sou. Não sei, eu sou Jeca. Sou Zé. Tá, vocês vão. Ah, não, eu já tenho o cálculo do aspecto. Por isso que eu não preciso disso. Tá. Ignora. Finge que eu não fiz nada desse tipo. Agora sim. Tá. Tá vendo? Só adaptei as entradas e saídas, eu tenho a imagem invertida. Ignora também essa parte. Mas você vê que o código do shader é o mesmo, tá? Tipo, eu tô só literalmente só adaptando a entrada e a saída. O meu gerador de thumbnail, clickbaiter aqui, Tabajara, aceitou bem. E tipo, é a mesma coisa, só que infelizmente você errou ela aqui. Eu inverti os Y como sempre, porque, né, coisas de. Quem nunca inverte Y em computação gráfica? Enfim, é isso. É mais ou menos assim, de uma forma bem simplificada, é como eu cheguei no meu código do. Ih, perdi a minha imagem. Não posso mais mostrar. Oh, ah, não. Como eu cheguei nessa imagem. Né? E aí é só compor, só macetar matemática até você chegar nesse ponto. E assim, eu não vou explicar toda essa matemática porque levou alguns dias para chegar nesse ponto aqui, porque tive que aprender e testar por várias iterações e conforme eu não vou mostrar de novo, o código original não tá apresentável no vídeo e vai dar um tempo só para fazer ele apresentável e não é meu foco. Meu foco é só mostrar que você pode fazer imagens com Vim. Yeah! Enfim, se você gostou, dá sua curtida. Se você não gostou, você só comenta e joga sua crítica construtiva, tá? Eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.